por fazer parte dessa história. Vou mostrar só o spoiler aqui de algumas fotinhas. E o resto fica para quem estiver presente no próximo culto. Amados, muito bem-vindos, muito obrigado pelas homenagens, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um culto online. Não estamos ainda com o culto presencial, mas no final eu vou trazer mais informações sobre o assunto. De antemão, eu te convido a abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 17. Então vamos lá, Antigo Testamento, você que ainda não está acostumado com a Bíblia, nós encontramos 1 Samuel. Hoje nós leremos o capítulo de número 17, então 1 Samuel 17. E o tema de hoje, 1 Samuel 17, a partir do versículo 28. E o tema de hoje é superando os seus limites. Por que disso? Porque nós estamos diante de um retorno. E muitos de nós já lidávamos com problemas do cotidiano. Problemas que nós já sabíamos como lidar, como resolver, coisas que nós já estávamos habituados a nos deparar. Só que agora nós estamos em outro momento de nossas vidas. Nenhum de nós, por mais inteligente, por mais que você estude o mercado, por mais que você esteja atualizado nas notícias, nas mídias ou algo do tipo, nenhum de nós estávamos preparados para viver o que nós vivemos durante esse período de pandemia, de isolamento, de risco de vida, um monte de coisa que a gente viu aí em um monte de lugar. Então, a palavra de hoje é para você que no nome de Jesus tem novos problemas, novas situações que você vai se deparar e você precisa se superar. Precisa superar os seus limites, precisa superar as suas dificuldades e ir para dentro, porque a vida não vai parar. A roda não vai parar, a gente vai ter que se reformular. E para isso, eu quero trazer uma palavra pastoral hoje sobre a sua vida, uma palavra pautada no texto de 1 Samuel 17, a partir do versículo 28, eu vou estar lendo na versão NVI que diz assim: Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: O que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para os outros e para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, um leão ou um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e dou-lhe golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. No versículo 38 lemos o seguinte: Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e pôs o capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Disse a Saul: Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-os na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: Por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau?
E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor, muito obrigado por esse momento, que essa palavra fale ao nosso coração, e que no nome de Jesus essa palavra gere um fruto em nossas vidas, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Gente, então vamos lá. Superando seus limites. Nós acabamos de ler em 1 Samuel 17, dos versículos 28 a 47, a história de Davi. Como Davi foi preparado, lá pastoreando as ovelhas, como Davi foi preparado quando a adversidade vinha atacar e querer matar as suas ovelhas. E nós vamos trabalhar hoje 4 pontos bem rápido e bem objetivo. E o primeiro ponto é: para você superar os seus limites, você precisa conhecer a si mesmo. Nós vemos nos versículos 28 e no versículo 33, duas coisas parecidas, que são elas: quando o irmão de Davi vem e lança sobre ele coisas que ele não era. Ele fala aqui, no versículo 28, que ele chama Davi de presunçoso, do coração mau, e fala que ele é apenas um pastorzinho de ovelhas. Ninguém melhor do que você mesmo para conhecer o seu potencial, suas qualidades, suas fraquezas. Potencialize a sua área de fraqueza. Por que eu estou falando isso? As pessoas ao nosso redor, elas vão querer nos limitar pelas nossas fraquezas. Elas vão querer determinar o nosso valor pelas nossas fraquezas. Um ou outro vai querer determinar o nosso valor pelo nosso potencial. A questão é: quando você conhece o seu potencial, quando você conhece a sua fraqueza, você tem uma noção do que você é capaz. Então, quando o momento de adversidade vier, você se depara com aquilo e vê como uma oportunidade de superar o seu limite. Por quê? Porque você conhece a si mesmo. Ninguém melhor do que você para saber o quanto você consegue suportar, o quanto você consegue carregar, o quanto você consegue resistir. Você se conhece. Você sabe do seu potencial. E, infelizmente, muitas vezes nos vendemos à opinião do outro e começamos a acreditar que aquela opinião que a pessoa tem é quem nós somos. Ei, aprenda uma coisa bem simples, tá? O que a pessoa enxerga de você é o que ela quer enxergar. Isso não quer dizer que é você. Você está entendendo? Às vezes a pessoa olha para você e ela enxerga algo com a sua cosmovisão, de acordo com a sua criação, com a sua cultura, com a sua limitação, ou até com o seu preconceito. Não aceite isso como o que vai determinar o seu sucesso, o que vai determinar a sua vitória ou algo do tipo. Não, determine o seu sucesso e a sua vitória pautado em 2 coisas: no Deus que você serve e no quanto você se esforça. É um momento que nós estamos voltando, que tudo é diferente. Lojas fechadas, tem gente que agora teve que se reinventar, só trabalha com delivery. Eu nunca imaginei que uma loja de shopping só poderia trabalhar com delivery. É um momento novo. Muita coisa vai ser diferente. E você vai se adaptar, Deus vai te dar uma direção. E você vai se preparar e vai conseguir lidar com isso. Não aceite a opinião do outro, ou o fracasso do outro, como a sua identidade ou a determinação do seu sucesso. Você conhece o seu talento, o que você superou até aqui. Não caia nas mentiras que são lançadas sobre você, quando você sabe do seu potencial, você sabe do que você é capaz. Não caia das mentiras que são lançadas ao ponto do que isso se torne uma realidade e te paralise. Olha para Davi, ele estava sendo preparado no campo.
Ele estava sendo preparado enquanto cuidava de ovelhas, para que num grande dia ele enfrentasse um problema maior. O que você enfrentou até aqui que te preparou? Segundo ponto, vencendo cada obstáculo. Como você vai superar os seus limites? Vencendo cada obstáculo. Nos versículos 34 ao 36, nós vemos o relato de Davi para Saul, falando, vem cá, Deus estava me preparando. Quando eu estava lá cuidando das ovelhas, que muitos menosprezavam, desprezavam, algo do tipo, eu estava enfrentando um leão, eu estava enfrentando um urso. Lá fora, Deus estava me preparando, porque eu iria enfrentar aqui hoje. O que você enfrentou ao longo de toda a sua história, de toda a sua vida, que te preparou para esse momento de agora? Quantas coisas você já venceu na sua vida? Será que vai ser agora que você vai parar? Não olhe para as coisas que você passou como, ai, tadinho de mim, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, ninguém gosta de mim ou algo do tipo, não. Olhe para tudo que você enfrentou até hoje, para todas as lutas que você teve, todos os problemas que bateram na tua porta. Olhe para isso e pense, se enxergue como um vencedor, como uma campeã. Olhe e fala assim, caramba, olha as coisas que eu já venci, olha as dificuldades que eu tive, olha o que eu estou vivendo hoje. Não é esse momento que vai determinar os sonhos que eu ainda tenho para esse ano. Não é esse momento que vai determinar o que eu vou viver amanhã. Quando me questionavam em relação ao meu potencial, eu guardava na minha memória o que eu já havia conquistado. Quando chegavam para mim e queriam falar que eu não ia ganhar tal campeonato, que eu não era capaz ou algo do tipo, eu lembrava de cada bateria que eu tinha avançado, eu lembrava de cada troféu na minha prateleira, eu lembrava de cada patrocinador que acreditava no meu potencial. Eu usava dessas coisas para falar, eu posso mostrar quem eu sou, eu posso mostrar do que eu sou capaz, e eu não vou me curvar para o problema, eu não vou me curvar para a dificuldade. Apesar do mar, a gente nunca sabia o que ia encontrar. O cara que está numa competição, que é surfista, que está lá se preparando para aquilo, ele tem que se preparar para qualquer coisa. Ele não é igual uma piscina de onda que sempre vai ter a mesma condição, algo do tipo. A pessoa que vai velejar, ela tem que estar preparada para, de repente, virar uma ressaca. E entrar um tornado, algo do tipo, a pessoa está numa situação adversa. Mas ela entende que aquele momento não vai determinar a vida dela. E ela se prepara durante muito tempo para aquilo. Vem cá, olhe para as coisas, para a sua estante, o que tem de troféu, as coisas que você enfrentou, os problemas que você teve. Quando Davi enfrentou cada leão e ele enfrentou cada urso, ele colocou como se fosse no troféu da memória dele ali, aquele dia. Olha, tal dia eu conquistei tal coisa. O que é um filisteu diante dessas coisas? O que é um homem diante de um urso? O que é um homem diante de um leão? E outra coisa, eu sei contra quem ele está lutando. Quantas coisas que você vai se deparar agora, que aparentemente parece ser muito maior, muito mais difícil, mas não são comparadas às coisas que você já venceu. Não deixe que essas situações venham determinar o seu ano de 2020, por mais que você inicie o ano já na metade. Continuando, vencendo os obstáculos, a cada obstáculo. Não olhe para o que você passou com a visão de coitado. Olhe para o que você já passou com um olhar de vitorioso. Você venceu até aqui. Ei, porque eu perdi meu pai na infância e tal, e aconteceu não sei o que, olha, não sei o que lá, papapá, mãe, desculpa, para com isso. Desculpa não leva ninguém a nada. Faça o seu, acredite em você. Não olhe para você como coitado. Não aceite essas coisas como realidade. Veja cada obstáculo que você já venceu até aqui e use como combustível para a sua próxima etapa, para o seu próximo desafio. Continuando. Como que nós vamos superar os nossos limites? 3. Entenda que toda dificuldade é uma oportunidade de superar o seu limite. Vou repetir. Como você supera o seu limite? Entendendo que toda dificuldade é uma oportunidade de superar o seu limite. Eu estava assistindo um anime que eu fiquei apaixonado por ele. A história não pega tanto assim, não é algo, oh, que história, que anime fantástico, que desenho legal. Não. O que mais me pegou em relação a esse anime foi toda vez que eles estavam na frente da batalha, toda vez que eles tinham uma dificuldade, eles estavam à beira da quase morte, o líder do grupo repetia uma frase: essa é uma excelente oportunidade de superar o seu limite.
Esse momento de pandemia, que você vai retornar ao seu trabalho, vai retornar com algumas atividades, com alguns problemas que você não imaginava, algumas contas que ficaram acumuladas. Esse é o momento de você superar o seu limite. Esse é uma grande oportunidade de você avançar, de você ir além. Nós vemos no versículo 37, Davi olhando para toda essa situação e vendo como uma oportunidade de superar o seu limite. Olha o que ele fala: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Ele estava olhando aquilo como uma oportunidade. Ele sabia as coisas que iriam ser concedidas para aquele que alcançasse a vitória, para aquele que derrubasse, que vencesse esse filisteu ou gigante, como a gente está acostumado a ouvir. Davi não olhou para esse filisteu como um fracasso, como mais um problema, ou com um pensamento de derrotado. Não, Davi olhou para essa situação como uma oportunidade de superar mais uma vez o seu limite. Ele sabia com quem estava lutando. Ele sabia quem estava ao lado dele no campo de batalha. Vem cá, olha para essa situação e com um olhar de vencedor, de guerreiro, de campeão. Olhe para essa situação pensando o seguinte: mais uma vez, Deus, que eu tenho a oportunidade de superar o meu limite e mostrar quem Deus é na minha vida. Não abaixe a sua cabeça para as dificuldades que você vai enfrentar. Não abaixe a sua cabeça para as limitações que você vai ter nesse momento de retorno. Não olhe para isso como a definição do seu sucesso, a definição do seu sonho ou a definição do seu ano. Olhe para isso como uma oportunidade de mostrar que Deus é com você. Não abaixe a sua cabeça. Ele olha para o filisteu e ele entende que aquela pessoa estava se levantando contra o Senhor dos Exércitos. Ele não estava se levantando apenas contra um menino franzino, magrinho, bonitinho. Não, ele estava se levantando contra o Deus dos Exércitos. Quarto e último ponto. Como superar os seus limites? Não se contente com o fracasso. Se contente apenas com a vitória. Não se contente com o fracasso. Se contente apenas com a vitória. No versículo 28, nós lemos o seguinte: quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Gente, não se contente apenas com o fracasso, se contente apenas com as vitórias. Aqui nós vemos que o seu irmão está depositando sobre Davi fracasso. Estava depositando sobre Davi coisas que não eram reais sobre ele. Não olhe para as suas lutas do dia a dia e se contente com o resultado que você tem. Se contente com o melhor. A palavra nos ensina que Deus nos criou para comer o melhor dessa terra. E o melhor, eu não falo que você vai comer caviar todos os dias ou algo do tipo. Eu não vou entrar nessa teologia que eu mesmo não concordo. O melhor dessa terra não está limitado a um prato. Cada um tem uma noção ou entendimento do que é melhor. Eu gosto de um tipo de alimento, eu tenho preferência por um tipo de carne. Você vai ter outra. Vai ter o vegano, vai ter não sei o que, vai ter não sei o que lá, e por aí vai. Mas você não tem que se contentar com o fracasso, se contente com o melhor. Pense comigo, será que Deus te criou para uma vida de sofrimento? Quando você tem consciência de quem Deus é e quem você é em Deus, você olha para as dificuldades, para os seus problemas e tem a seguinte ideia, tem o seguinte pensamento. O Espírito Santo traz a seguinte coisa para a memória: essa é uma oportunidade para eu mostrar quem Deus é na minha vida. E mais uma vez, eu ter mais um testemunho para gerar testemunho na vida dos outros. Eu não vou aceitar o fracasso como ponto final da minha caminhada. Eu não vou aceitar o fracasso como ponto final de quem eu sou. Eu vou me contentar apenas com a vitória. Eu não estou falando isso para toda vez que você perder, ter que quebrar alguma coisa. Não. Você tem que aprender com as suas derrotas. Você tem que fazer ali, anotar, estudar o que você errou, mudar a estratégia. Mas você não tem que se contentar com a realidade que você vive.
Davi não aceitou a imagem que as pessoas tinham sobre ele, de ser um pastor presunçoso, de coração mau, um pastorzinho. Davi sabia que isso era pequeno demais para ele. Até hoje, ele é lembrado como homem segundo o coração de Deus. Se Davi tivesse aceitado a derrota que lançaram sobre ele, do homem de coração mau, ele jamais seria lembrado como homem segundo o coração de Deus. Isso quem diz é a palavra, não somos nós. A palavra nos revela que Davi até hoje é lembrado como homem segundo o coração de Deus. Como é que você quer ser lembrado? Como uma pessoa que estava próximo de conquistar algo muito difícil e desistiu? Com uma pessoa que teve tudo para dar certo e falhou? Você quer ser lembrado dessa forma? O que você vai gerar de história, de testemunho, com as suas lutas, com o seu esforço? Qual é a imagem que as pessoas criam para você? O quanto isso tem te afetado? Como você espera ser lembrado? Qual é a imagem que as pessoas têm gerado? E você tem aceitado essa imagem? Tome muito cuidado também com aqueles que só dão um tapinha nas costas para te elogiar e superinflamar o seu ego. Quem superinflama o seu ego não quer o seu avanço. Sabe quem quer o seu avanço? Quem é seu amigo de verdade? Aquele que faz críticas construtivas. Críticas que vão doer naquele momento, mas vão gerar um resultado. São essas pessoas que de fato amam você. Aquele que só dá o tapinha nas costas, fala aí, você mandou demais, hein? Você é o cara, ninguém é melhor do que você. Ninguém sofre melhor do que você, você é o melhor empreendedor que eu conheço. Cara, teu testemunho não sei o quê. Ele não fala uma palavra para te corrigir. Cuidado. Cuidado porque ele está trabalhando só no teu ego. Então, eu estou falando essas coisas para que você, no nome de Jesus, venha superar os seus limites nesse retorno pós-pandemia. Eu só vou refrisar os pontos, mais uma vez, para ficar bem gravado na nossa memória. Como que nós iremos superar os nossos limites? Conhecendo a si mesmo, vencendo cada obstáculo, entendendo que toda dificuldade é uma oportunidade de superar o seu limite, não se contentando com o fracasso, se contentando apenas com a vitória. Esses são 4 pontos apenas para te fortalecer, uma palavra de fé, uma palavra de esperança para esse retorno vindouro. Uma palavra para que venha te sustentar nesse retorno e te sustentar nas dificuldades e problemas que você fosse deparar. Uma palavra que venha trazer ao seu coração fé e esperança, que venha fazer com que você relembre quem Deus é na sua vida, quem Ele pode ser, e quem você pode ser no Senhor, e quem você é para Ele. Eu quero orar por você nesse momento, que quer no nome de Jesus, ter um retorno, que possa superar todos os seus limites, e superar todas as suas dificuldades. Pai, no nome de Jesus eu quero abençoar a cada um que assistiu essa live ou vai assistir esse vídeo. Pai, eu te peço no nome de Jesus que o Senhor gere uma fé sobre cada um deles, que venha, Pai, quebrar barreiras, que venha quebrar paradigmas e que venha gerar frutos e testemunhos na vida daqueles que estão ao redor. Que o testemunho de cada um daqueles que irão colocar essa palavra em prática possa chegar a lugares que eles jamais chegarão. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha preparar o nosso coração, que venha trazer à nossa memória tudo que o Senhor nos concedeu de vitória, pois assim como o Senhor livrou Davi das garras dos ursos e dos leões, o Senhor nos livrará das garras do maligno, dos problemas que nos aguardam. Assim como o Senhor concedeu a vitória a Davi em relação àquele filisteu, o Senhor nos concederá a vitória em relação aos problemas que nós iremos enfrentar. Mas para tudo isso, Senhor, nós precisamos te colocar como centro de nossas vidas. Pai, eu te peço em nome de Jesus que cada um aqui venha se aprofundar num relacionamento e numa intimidade com o Senhor. Que venha buscar a Tua palavra, conhecer a Tua verdade e ser liberto pela Tua verdade. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa resplandecer a sua face sobre nós. Que a paz que excede o entendimento de Cristo Jesus venha sobre as nossas vidas. Que seu amor seja derramado sobre nós, ó Senhor. E que as consolações do Teu Espírito venham nos alcançar hoje e para todo sempre. No nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Irmãos, eu quero dar um recado
em relação ao retorno do nosso culto. No dia 31, agora, nós iremos retornar, iremos ter o nosso culto presencial após a pandemia. Eu vou fazer um vídeo, vou postar nas redes, nas mídias, como será o nosso retorno e quais são as medidas que nós devemos adotar. Peço para que você permaneça assistindo nesse momento mais um louvor, adorando ao Senhor mais uma vez, que você possa compartilhar essa live, esse vídeo com alguém, que você possa marcar alguém que venha falar ao coração dessa pessoa, que você seja um instrumento de Deus e que você permaneça fiel àquele que nos salvou e morreu por nós numa cruz. Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Os nossos olhos estão abertos para vê-lo. Os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus. Ele virá. Os nossos olhos estão abertos para vê-lo. Os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus. E ele virá. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que ressuscitou. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Ele é a porta para a vida eterna. Ele é aquele que há de vir. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. E nós o adoramos na beleza de tua santidade. E nós o adoramos na beleza de tua santidade. Ele é a porta para a vida eterna. Ele é aquele que há de vir. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Boa noite, pessoal. Um excelente descanso em nome do Senhor Jesus. Amém.